ela, através do desempenho energético de inteligência artificial, o que vai te proporcionar na prática, né? Redução de consumo de energia na ponta, lá para o cara que está construindo, lá para o cara que está operando esse negócio. Por quê? Porque se você faz uma análise energética em diversos pontos ali do desenvolvimento do projeto, o que acontece, né? Você consegue monitorar o progresso, o avanço, o aumento, a redução das atividades, das ações. Você tomou uma ação, vou reduzir aqui uma lâmpada nesse corredor. Você consegue monitorar toda aquela mudança. Uma lâmpada no corredor vai fazer diferença? Depende de qual edificação que você está tratando. Então, por exemplo, se eu tenho uma edificação, são 1.400 apartamentos, 1.600 apartamentos dentro de um residencial, cada item dentro daquele empreendimento é cuidadosamente pensado para estar ali. Bom ou não? Como é que você tá? Fala comigo. Olha o seguinte, hoje nós vamos falar sobre modelagem preditiva e desempenho energético, usando aí o potencial de inteligência artificial. Você já sabe, isso é um assunto muito recorrente, para que a gente possa entender de fato essas dinâmicas. Não é fácil a gente construir esse processo de como que isso vai funcionar para a gente, então tem um desafio aí legal da gente trilhar juntos. E fique ligado, compartilhe, curta o nosso canal e mande aí para os seus amigos e para os seus inimigos também. Não deixa ninguém de fora não, que o assunto aqui é importante, beleza? Então, recado dado, bora pro vídeo. Rosiante, é o seguinte, otimização de desempenho das edificações, ele vai trilhar uma série de oportunidades, vai ter oportunidade de melhoria de recursos em diversas frentes. Redução de material, redução de consumo, redução de seção de concreto, por exemplo, vai reduzir uma seção de consumo. Mas também tem uma área importante que é o desempenho energético, que ele visa principalmente o ponto da sustentabilidade da construção do futuro, né? O tripé da construção do futuro, que é sustentável, industrializado e digital. Isso faz por que é tão importante, né? Por que é tão importante a gente chegar nesse contexto da análise de desempenho energético? Porque avaliando desde o início do empreendimento questões importantes como essa do desempenho energético, faz com que a gente possa otimizar a relação dessa edificação quando ela estiver construída em consumo de energia. Consumir menos energia é bom, aqui economiza na edificação, é bom para todo mundo e também é bom para o planeta. Deixa isso tudo mais sustentável. Por isso que você tem essa relação entre análise energética e sustentabilidade, porque está aí o foco desse processo. Bom, alguns métodos que a gente já conhece que são eficientes de análise de dados, que é o que? Misturar essas informações, aí a gente pode misturar com uma série de fontes, né? Pode ter IoT, pode ter manual proprietário, pode ter históricos de manutenção e também o histórico de consumo energético daquele tipo de edificação já de um histórico. Então você tem software para isso, tem plugins no Revit para isso, você tem plataformas que ampliam a capacidade de análise de dados, com boa parte delas com modelagem FC, isso é muito interessante. Então o BIM entra nesse contexto aí para municiar a inteligência artificial com mais dados, para a gente poder fazer, por exemplo, regressões, né? Técnicas de regressão linear, para que a gente possa criar uma árvore de decisão para ajudar a capturar padrões complexos. Então, a regressão ajuda a gente a criar uma árvore de decisão que é basicamente criar uma lógica de decisão de eventos dentro de um conjunto de dados para que eles cheguem num racional ali, naquele processo. Tá? Isso, basicamente, como boa parte de processos de chatbot funciona, por exemplo. Tá? Redes neurais, podem ser redes neurais artificiais ou de deep learning. O que acontece, né?
Tudo isso que a gente está falando precisa de um data lake, precisa de uma quantidade de relações para acontecer, relações complexas. Essas relações complexas, em grande volume de dados, eu preciso de uma estrutura de inteligência de captura da informação nesses bancos de dados. Eu preciso que essas coisas se interrelacionem, e fazer com que isso se relacione exige com que as planilhas, os elementos, as informações, elas se conheçam, né? As imagens também. Então, isso dentro do processo de rede neural facilita porque você vai criando caminhos ali para criar uma rede de conexão de informação. Outras duas análises interessantes são as análises de vetores, tá? De entender o direcionamento para onde vai aquela informação, né? Isso pode ser útil particularmente para classificar as edificações, tá? Em categorias ali, considerando as caixinhas ali de eficiência energética. Então, quando eu tenho um volume de dados muito grande para analisar e eu preciso classificar, eu preciso de direcionamento. Então, uma análise dessa permite a gente fazer melhores suporte, né, a melhores tomadas de decisão. Tá? Outro aspecto são análises mais complexas que a gente vai abordar em outros momentos, mas análise de assembly, tá? Que combina aí diferentes modelos para aprimorar tanto a precisão, né, utilizando as técnicas de Bagg, e também boosting e stacking. Essas análises nós vamos decorrer um pouco mais em momentos mais oportunos, porque aí é mais denso. Tá? E, de uma maneira geral, os aspectos cruciais, né, que a gente tem que identificar nesse momento de fazer esse cruzamento de informação, né? Qual é? Por quê? Porque assim, eu costumo dizer que informação passada, né, ela vai tanto quanto informação futura. Então a gente não precisa ficar esperando criar informação nova, classificada, bonitinha e tal, para você começar a trabalhar. Não, você pegar os seus históricos. Isso vai deixar o processo de ensinar o aprendizado de máquina muito mais rápido, né? Você vai ganhar tempo com isso. Então, só que a gente tem que ter uma visão aí sobre a qualidade dessas informações, né? A precisão de todo o modelo matemático, ele vai depender da integridade daqueles dados e também da abrangência. Então, quanto mais informação a gente abrange, mesmo que às vezes aquela informação possa parecer irrisória, né? Num conjunto de dados, ela pode ser analisada, se ela existe, né, dentro daquele conjunto de informações, por que não? Faz uma análise separada, verifica a consistência das informações e deixa a coisa acontecer. Tá? Então, a qualidade da informação é um fator crucial para que esse negócio aconteça. Mas dados que às vezes a gente acha que são ruins, né, eles são valiosos. Então, não fica também sendo muito restritivo, porque esse tipo de informação tem que entender essa abrangência total. Tá? A seleção criteriosa dessas variáveis, né, ela visa melhorar significativamente a performance dos modelos. Então, o que a gente tem que entender nesse processo de engenharia de dados, né, é escolher daí, né, nesse processo que você fez, foi feita a qualidade, a análise de qualidade da informação, e escolher a seleção das variáveis que vão ser utilizadas. E isso a gente constrói enxergando os dados numéricos daquele conjunto de dados. Tá? Então, avaliar essas informações é bem interessante, produz insights muito relevantes. E esse é o caso, né? O caso da gente criar o quê? A validação cruzada e também interpretabilidade. Tudo isso são análises, são sinais que a gente vai olhar nos dados para entender essa integridade. A modelagem preditiva, ela, através do desempenho energético de inteligência artificial, o que vai te proporcionar na prática, né? Redução de consumo de energia na ponta, lá para o cara que está construindo, lá para o cara que está operando esse negócio. Por quê? Porque se você faz uma análise energética em diversos pontos ali do desenvolvimento do projeto, o que acontece? Né? Você consegue monitorar o progresso, o avanço, o aumento, a redução das atividades, das ações. Você tomou uma ação, vou reduzir aqui uma lâmpada nesse corredor. Você consegue monitorar toda aquela mudança. Uma lâmpada no corredor vai fazer diferença? Depende de qual edificação que você está tratando. Então, por exemplo, se eu tenho uma edificação, são 1.400 apartamentos, 1.600 apartamentos, dentro de um residencial, cada item dentro daquele empreendimento é cuidadosamente pensado para estar ali. Então, às vezes você consegue deixar aquele ambiente
com uma boa característica luminosa e ainda assim economizar. E também em empreendimentos maiores você vai conseguir o quê? Empreendimentos de uma outra característica, de alto padrão, você vai fazer o melhor uso daquela eficiência total da máquina. Então, ninguém está rasgando dinheiro. Então, você vai usar a análise para reduzir o consumo de energia. Ou, estou querendo ampliar. Então, imagina, tem um cara lá que vai estar querendo ampliar aqui no supermercado, não sabe o que vai dar. Cara, simula. Pega, modela, simula, entende o comportamento daqueles dados. Você vai usar a análise energética para isso, você vai usar o BIM para isso. E você pode extrapolar esses dados com inteligência artificial e deixar eles serem mais serem virtualizados de uma forma mais aderente e mais visual. E é isso que a união do BIM vai fazer. Então, eu quero que vocês enxerguem um futuro muito próximo, aonde eu vou poder estar visualizando o meu modelo tridimensional e eu vou poder ver ele realmente o que está acontecendo do ponto de vista de energia, se aquele equipamento está ligado, está desligado, e isso tudo alimentando uma inteligência artificial como essa, que vai estar otimizando e criando insights para os seus tomadores de decisão. Beleza? Então, veja que a gente está sempre trazendo assuntos que vão nessa linha de raciocínio de tomada de decisão assertiva, redução de custo, otimização da construção. Isso tudo faz parte do tripé da construção do futuro, que é uma construção mais sustentável, mais digital, mais industrializada. Então, meu caro prosseante, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Até o próximo vídeo e eu te espero lá. Valeu!